o chefe, El Pablito, o rei da cocaína. Estes não são apenas títulos, eles resumem o legado arrepiante de Pablo Escobar, um nome que ainda cheira ameaça e mistério. Como o chefão do narcotráfico mais infame e rico da história, Pablo Escobar foi uma figura de imenso paradoxo, revivido por incontáveis, mas reverenciado por alguns. Mas você já se perguntou como era estar no círculo íntimo e servir sob seu comando? Junte-se a nós em Histórias UOL, enquanto nos aventuramos no mundo sombrio de um executor considerado braço direito de Pablo Escobar e descobrimos as duras realidades da vida a serviço do rei da cocaína. Iremos mergulhar no coração das trevas com a história em primeira mão do tenente-chefe de Escobar, Popeye. Sua história não é para os medrosos, muito distante das aventuras animadas de qualquer marinheiro. E antes de nos aprofundarmos, aqui vai um lembrete atrevido para apertar o botão de inscrição para obter um tesouro de histórias não contadas. Imagine, se quiser, João Jairo Velasquez, também conhecido como Popeye ou JJ, vagando pelas ruas de Medellín, com comportamento tão enganador que você pode confundi-lo com um santo. Cercado de admiradores, ele é tratado como uma lenda local, com pessoas clamando por fotos e autógrafos, apesar de seu notório passado como assassino de aluguel, com 250 mortes confirmadas e participação na orquestração de ataques a outras 2.500 vítimas. Os seus 23 anos, atrás das grades pelo seu papel como o executor mais temido do cartel de Medellín, juntamente com a sobrevivência a 7 tentativas de assassinato, são uma prova da sua resiliência. No entanto, ele permanece consciente de que nem todos o olham com admiração, compreendendo que muitos ainda nutrem um desejo profundo de retribuição. Antes conhecido como Popeye desde os tempos da Marinha, ele agora se via como um homem mudado, que pagou suas dívidas à sociedade. No entanto, a sua presença contínua nos meios de comunicação social, através de entrevistas, documentários, ofertas de livros e aparições na televisão, após a prisão que provocou indignação entre os críticos. Independentemente de onde as opiniões recaem, sua aceitação sem remorso dos holofotes oferece vislumbres incomparáveis da vida de um executor sob o comando de Pablo Escobar, oferecendo uma visão rara e sem filtros de um capítulo sombrio da história. Se Popeye gerou polêmica, seu chefe, mais conhecido como o chefão do tráfico, era uma figura de discórdia ainda maior. Embora possa parecer fácil classificar o arquiteto da violência generalizada e da morte como um verdadeiro vilão, a perspectiva dos residentes de Medellín retrata um quadro mais complexo, revelando as realidades matizadas das suas experiências vividas. A notória filosofia plata ou plomo, mais conhecida como dinheiro ou chumbo de Pablo Escobar, plata ou plomo, apresentava uma escolha sombria, a de aceitar um suborno ou enfrentar uma bala. Os oponentes do governo de Escobar, muitas vezes, enfrentaram violência, enquanto aqueles que o apoiaram, ou simplesmente ignoraram quando necessário, foram recompensados financeiramente. Além disso, os investimentos de Escobar nas comunidades locais lhe rendiam pura admiração entre os pobres, valendo-lhe o título de Robin Hood colombiano, pelo seu papel paradoxal como benfeitor e criminoso temido. Por outro lado, para as famílias e amigos das vítimas, todos eles próprios habitantes locais, Escobar era visto puramente como um criminoso implacável. Dentro do círculo íntimo de Pablo, a lealdade inabalável era fundamental. E para Popeye, que professa que a sua lealdade a Escobar foi conquistada desde o seu encontro inicial, isso muitas vezes significava renunciar às relações pessoais e à sua própria vida fora do trabalho para cumprir os seus deveres. Na tenra idade de 23 anos, encontrou uma figura de inegável carisma, um traficante cuja influência foi tão profunda que a lealdade a ele ultrapassou todos os limites. Ele confessou que não teria hesitado em tirar a vida do próprio pai se fosse comandado por Pablo. Esta revelação, sem dúvida, lançou uma sombra sobre seu relacionamento com o pai. Em seu compromisso com a causa, ele abandonou as distrações do álcool e do romance, mantendo um foco certeiro em seus objetivos. No entanto, numa reviravolta do destino, a sua determinação vacilou em relação a Wendy Chavarriaga Gil, uma mulher outrora envolvida nas próprias complicações românticas de Pablo Escobar. A relação entre Escobar e Chavarriaga Gil tomou um rumo sombrio durante a gravidez, levando a uma decisão dolorosa imposta por Pablo de interromper a gravidez. A trama se complicou quando, durante seu tempo com Popeye, a paranoia de Escobar o levou a grampear seu telefone. Isto revelou uma traição assustadora. Ela estava conspirando com órgãos policiais e governamentais com o objetivo de desmantelar o império de Escobar por dentro. Traído e manipulado, Popeye orquestrou um fim trágico para sua própria namorada, atraindo-a para o que deveria ser um encontro romântico em um restaurante, apenas para que este se tornasse o local de sua execução.
Popeye racionaliza a sua decisão angustiante, pintando um retrato de Medellín como um campo de batalha, uma cidade enredada num conflito implacável que colocou o cartel contra um formidável conjunto de adversários: polícia, militares, governo, DEA e CIA. Aos seus olhos, era Escobar e a sua legião de seguidores contra o mundo, narrativa que utilizou para justificar o impensável. No conflito brutal que consumiu as ruas, assassinos como Popeye foram responsáveis por perdas devastadoras, com as campanhas violentas do cartel a levarem à morte de aproximadamente 540 agentes policiais. Nessa guerra implacável, as distinções entre aliados e adversários confundiram-se, e qualquer pessoa que vestisse uniforme era marcada como alvo. A polícia, por sua vez, montou a sua defesa, transformando cada saída do seu reduto numa aventura perigosa. Popeye, empunhando sua pistola com uma perícia sombria aprimorada em inúmeros confrontos, tornou-se um mestre em seu ofício sombrio. A sua proficiência na arte da eliminação era tão profunda que ele apresentou friamente o seu método numa entrevista à RT, um testemunho arrepiante da extensão da sua dessensibilização. Como um assassino experiente, ele manteve um constante estado de prontidão, sempre mantendo sua arma montada e com a segurança acionada. Distinguindo-se dos novatos que miravam no peito, ele mirava com precisão letal, direcionando 2 tiros entre as sobrancelhas e a linha do cabelo da vítima, método que garantiu que a missão da morte seria cumprida com êxito. Para além da precisão das balas, o cartel também recorreu de forma infame a bombardeamentos, acrescentando uma camada de devastação indiscriminada ao seu arsenal de terror. Carros-bomba surgiram como uma tática rápida e devastadora para eliminar vários policiais simultaneamente. Popeye relata ter observado essas explosões à distância, mantendo deliberadamente a boca aberta para mitigar o risco de danos aos ouvidos. Um afastamento total do tropo cinematográfico de sair ileso e indiferente. Além disso, seu repertório sombrio ia além da orquestração de explosões. Também abrangia os atos ameaçadores de ameaçar, sequestrar e, quando considerado necessário, assassinar políticos e funcionários do governo colombianos. Os riscos aumentaram dramaticamente para Escobar e seus seguidores depois que a Colômbia ratificou um tratado de extradição com os Estados Unidos em 1982. A perspectiva de enfrentar o rigoroso sistema penal dos Estados Unidos, onde as sentenças eram notoriamente severas, era tão assustadora que eles preferiram a finalidade de uma sepultura em solo colombiano, até a desolação de uma cela de prisão nos Estados Unidos. Este medo foi ainda inflamado por Luiz Carlos Galán, o principal candidato presidencial nas eleições de 1990, que foi um defensor declarado da extradição e que tomou uma posição firme contra os cartéis. Apesar de enfrentar uma enxurrada de ameaças de morte, um atentado ainda mais audacioso contra a vida de Luiz Carlos Galán ocorreu quando os agressores o atacaram com uma granada lançada por foguete durante a sua visita a Medellín. Este ataque descarado foi frustrado pela vigilante Polícia Nacional Colombiana. No entanto, a trégua durou pouco. Galán teve um destino trágico, quando foi assassinado ao subir a um palco em Soacha, pronto para se dirigir ao público. Este ato hediondo marcou uma escalada significativa no já tenso conflito entre o cartel e o governo colombiano, mergulhando ainda mais a nação num ciclo de violência. Com o assassinato de Galán, a guerra foi declarada inequivocamente. Os juízes que ousaram desafiar Escobar abrindo processos contra ele foram imediatamente marcados para a morte. Popeye observou que os juízes eram alvos particularmente fáceis devido à falta de detalhes de segurança abrangentes, diferentemente dos políticos de alto escalão. A história angustiante do juiz Gustavo Zuloaga Serna sublinhava essa vulnerabilidade. Depois de emitir um mandado de prisão para Escobar, em conexão com o assassinato de 2 agentes de segurança, assassinos em motocicletas seguiram implacavelmente seu carro e abriram fogo, envolvendo tragicamente no ataque sua esposa grávida de 8 meses. A vida de Gustavo Zuloaga Serna foi tragicamente interrompida, mas sua esposa Carmelita, apesar de ter levado 3 tiros, desafiou as probabilidades e sobreviveu. Notavelmente, ela deu à luz a sua filha 40 dias após o ataque, um marco de esperança no meio de uma profunda tragédia. O ciclo de tristeza não terminou aí. O filho de Gustavo, em busca de justiça pelo assassinato de seu pai, teve uma morte misteriosa meses depois. Numa irônica reviravolta do destino, Popeye viu-se ao lado de Escobar no ano de 1991, passando um ano dentro dos muros de La Catedral, uma prisão que estava mais ou menos sob o controle de Escobar. Na verdade, La Catedral desmente a imagem convencional de uma prisão com seu nome grandioso, um testemunho das circunstâncias extraordinárias que rodearam a sua criação.
A entrega de Pablo Escobar ao encarceramento dependia de um acordo clandestino com o governo colombiano, que envolveu nomeadamente uma emenda constitucional para abolir a extradição como uma consequência potencial para ele. No entanto, as exigências de Escobar foram além da simples negação da extradição, preparando o terreno para um capítulo sem precedentes na saga entre o governo e um dos seus criminosos mais notórios. Imagine uma prisão onde as autoridades são obrigadas a manter uma distância não inferior a 3 quilômetros, concedendo uma autonomia sem precedentes ao seu único recluso. Essa era a realidade do centro de encarceramento feito sob medida de Pablo Escobar. Era tudo, menos uma prisão. Era considerada um retiro de luxo, ostentando comodidades como campo de futebol, ping-pong, piscina e até jacuzzi. A definição de reclusão de Escobar incluía organizar festas extravagantes com prostitutas, consumir álcool e maconha, confundindo os limites entre uma instituição convencional e um clube social sofisticado. Mesmo nesta chamada prisão, a notória regra de Escobar sobre não se entregar ao consumo de cocaína foi rigorosamente respeitada, enfatizando a regra rígida de não se drogar com seu próprio produto. Essa bizarra mistura de luxo e ilegalidade estendeu-se ao ponto em que Popeye, o leal assassino de Escobar, foi obrigado a executar 2 amigos dentro dos muros de La Catedral pela sua traição. Esses terríveis atos de lealdade, que totalizaram 4 assassinatos, foram um alerta para o governo colombiano, provocando uma reavaliação da prisão de fachada, mais conhecido como o luxuoso cativeiro de Escobar. Quando o governo colombiano finalmente decidiu transferir Escobar para uma prisão de verdade, ele escapou sem esforço, um feito que parecia quase impensável, dadas as medidas de alta segurança comparadas à prisão Fort Knox. Popeye permaneceu ao lado de Escobar até sua prisão, 1 ano antes da morte de Escobar. Apesar de viver uma vida marcada pela velocidade e pelo perigo, foi o câncer que tirou a vida de Popeye em fevereiro de 2020, e não o mundo violento em que ele habitava. Para inúmeras pessoas, Pablo Escobar era a personificação da malevolência, mas para Popeye ele permaneceu um amigo querido até o fim. É claro que o legado de Pablo Escobar continua a assombrar uma complexa trama de sentimentos. O fato de pessoas ainda visitarem o seu local de descanso, deixando mensagens e participando em homenagens controversas, diz muito sobre o seu impacto duradouro. Não estamos aqui para dizer o que é certo ou errado. Convidamos você a compartilhar suas perspectivas sobre a história de Popeye e Escobar nos comentários. Suas opiniões são muito importantes para nós. Obrigado por assistirem a Histórias UOL.